Abra a tua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pastor, o que nós precisamos fazer neste momento? Nós precisamos orar. E o que mais, pastor, nós precisamos fazer neste momento? Nós precisamos continuar orando. A receita, meus irmãos, ela é simples assim: ore e continue orando. É sobre isto que este texto fala, o texto que nós acabamos de ler. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Ore e continue orando. E por que, pastor? Esta é a receita para esse tempo que nós estamos vivendo. E não apenas para este tempo, mas para todo o tempo. Seja ele um tempo bom, seja um tempo de dificuldade, ore e continue orando. Em primeiro lugar, porque a oração, meus irmãos, ela deve ser vista por nós como um prazeroso dever. O versículo 1 diz assim, do texto que lemos: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A primeira verdade que eu encontro nesse texto aqui, meus irmãos, a este respeito de orar e continuar orando, é exatamente esta. A oração nos é apresentada aqui como um dever, mas não apenas um dever, mas um prazeroso dever. Dever porque não é uma escolha, não é uma opção. Eu acho que eu vou orar, eu não sei se eu oro ou se eu não oro. Não, a oração é um dever. Isso é muito claro na Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, por várias vezes, fala isso à igreja, com aquele texto claro de 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18, onde ele coloca ali, entre as suas admoestações à igreja: orai sem cessar. O próprio Senhor Jesus, quantas vezes disse aos seus discípulos: orem, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Ele mesmo ensinou os discípulos a orar. Mateus capítulo 6, quando vocês orarem, não orem desse jeito. Não orem como os hipócritas, que ficam repetindo palavras, como se isso fosse necessário, como se muito
pelo muito falar, eles fossem ser ouvidos, ou aqueles que oram para aparecer, para mostrar espiritualidade, piedade aos homens. Orem então de maneira secreta no teu quarto, ore ao Pai que te vem em secreto, e Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai te recompensar. E Ele ainda ensina a orar, Ele diz, e portanto, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus ali ensinando os discípulos a orar. A oração, meus irmãos, é um dever. E quando a gente fala em dever, a palavra dever não é muito boa para nós, porque parece que dever é algo assim pesado, né? Obrigação. Nós queremos, as pessoas no geral, elas querem o quê? Os seus direitos. Quais são os meus direitos? Todo mundo quer saber quais são os seus direitos. Agora, a gente não busca com tanta vontade assim os nossos deveres. Até cumprimos, mas a gente não busca com tanta intensidade quanto em relação aos nossos direitos. Somos assim, o ser humano é assim. Parece que o dever é algo ruim, mas à luz da palavra de Deus, meus irmãos, isso precisa ser quebrado, porque João, o apóstolo, escrevendo na sua carta, capítulo 5, versículo 2 e 3, ele diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E aí ele diz assim: ora, os seus mandamentos, ou os mandamentos de Deus, não são penosos. Está aí na tua Bíblia, 1 João 5, 2 e 3. Os mandamentos de Deus não são penosos. Obedecer a Deus não é algo sofrível, difícil. Ai, que dificuldade. Ai, que luta. Não. A obediência é prazerosa. O que Deus colocou na sua palavra, na sua lei como dever para nós é algo bom, é algo agradável, é algo para o nosso bem. O Velho Testamento, quando Deus deu a lei a Moisés, Ele vai dizer assim: guarda, pois, os estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem, e a ti e a teus filhos, e depois, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá, para todo sempre. O povo ouviu as palavras do mandamento e disseram assim para Moisés: está certo, Moisés, vai lá, ouve tudo que Deus tem para te dizer e diz para nós, porque nós ouviremos e vamos obedecer e vamos cumprir. O povo disse isso. Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 27, depois você lê esse texto. E o Senhor vai dizer assim: quem dera esse povo me ouvisse, quem dera esse povo realmente tivesse o seu coração disposto a me obedecer desta maneira. Quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, ore e continue orando. Oração é um dever, você precisa orar, você precisa ter uma vida de oração. Agora, esse dever é um dever prazeroso. No Senhor está a nossa alegria, nele a plenitude de alegria. Salmo 16, versículo 11. O prazer em Deus, meus irmãos, é um ato de obediência. Se obediência significa fazer o que Deus manda,
obedecemos a Deus quando fazemos aquilo que Ele manda, então o prazer não é meramente uma consequência da obediência, mas é um ato de obediência. Ou seja, se orar é um dever, esse dever é um prazer, porque obedecer é algo prazeroso para nós. Você pode encontrar prazer na oração. Ore e continue orando. Em segundo lugar, meus irmãos, a oração, e esse texto nos ensina, que a oração é como um antídoto para o desânimo. O versículo 18, o versículo 1, começa assim: Jesus diz uma parábola, e aquela parábola que ele vai contar é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Meu irmão, como que você está? Você está esmorecido? O que é esmorecer? Esmorecer é desanimar. Essa mesma palavra que vai aparecer em outros lugares, em outras passagens aqui do Novo Testamento, tem esse sentido: desfalecer, desanimar, perder o entusiasmo, perder o ânimo, sem vontade de agir, sem alento. Essa é uma pessoa esmorecida, desanimada, desalentada, sem entusiasmo, sem vida, sem movimento. A oração, meus irmãos, é um antídoto para tudo isso. Nós temos aqui uma postura espiritual, que é a oração, e uma postura humana, vamos dizer assim, que é a persistência, a perseverança. Ore sem esmorecer, sem desanimar. Ore sem perder a sua coragem, o seu entusiasmo, a sua vivacidade, o seu ânimo. Meus irmãos, por que o Senhor está dizendo isso? Todos nós, meus irmãos, vamos enfrentar lutas. Aliás, você está passando por alguma luta? Você que nos ouve hoje da sua casa, os irmãos que estão acompanhando o culto pela internet, você está passando por um tempo difícil, um tempo de dor, um tempo de luto. Quantos, meus irmãos, de nós, quantas famílias estão vivendo um momento assim? Pelas mais diferentes razões, não apenas em razão da pandemia, porque esse não é o único problema que nós temos, ele se soma a tantos outros. Covid só vem somar com outras lutas que já faziam parte da vida e da caminhada, e que atenuam, acentuam mais ainda a luta, a caminhada, as dificuldades. Todos nós, meus irmãos, temos anseios, desejos no nosso coração, buscamos respostas de Deus, temos medos, temos angústias, e a palavra de Deus nos ensina que nós devemos levar tudo isso a Deus em oração, e uma oração perseverante. A oração é o antídoto para o desânimo. Se você não ora, você se desanima. Se você não ora, você esmorece. E veja, meus irmãos, para onde o texto está nos levando. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem, nós não temos facilidade para esperar, nós queremos, meus irmãos, tudo no agora. E por que as pessoas se desesperam? Porque elas perderam essa capacidade, a capacidade de esperar. A perseverança tem a ver com espera. O orar sem esmorecer tem a ver com o tempo, quando nós colocamos diante de Deus a nossa dificuldade e aguardamos dele a resposta. Ora, você pediu algo para Deus hoje, você colocou algo diante de Deus hoje, agora quando vai ser a resposta de Deus?
quando Ele vai agir em seu favor, quando Ele vai atender aquilo que você está pedindo há um tempo. Você não pode esmorecer, você não pode desanimar. Mas é isso que tem acontecido, meus irmãos. E as pessoas cada vez mais têm sido, podemos dizer assim, desconstruídas na sua fé. Vivemos em uma humanidade que está sendo desconstruída na sua certeza, na sua esperança. E isto não é algo que começou hoje ou que começou o ano passado com a pandemia. Nos dias de Jesus, pessoas já estavam vivendo assim. Olha o que diz no capítulo 18, lá no versículo 8, quando ele diz assim, versículo 7, primeiro: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado. Qual que é o problema aqui, meus irmãos? Parece que Deus está demorando. Você já sentiu assim na sua vida? Deus, o Senhor está demorando demais, Deus. Deus, será que o meu pedido não chegou ainda até o Senhor? Deus, eu não aguento mais. Deus, já se passou uma semana, passou um mês, passou um ano. Passaram-se 10 anos, Deus, está demorando demais. E aí o versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse texto, meus irmãos, está apontando para o tempo do fim. E o tempo do fim começa lá com a vinda de Cristo. Ali inicia a contagem regressiva para o fim de todas as coisas. Estamos vivendo esse tempo, o tempo do fim. O mundo vai acabar. Este mundo vai passar, estas coisas vão passar. Jesus vai voltar. Essa é a esperança da igreja, essa é a promessa do Senhor. Mas naqueles dias, muitos já estavam duvidando. Pedro escreve na sua carta: vocês que estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque todas as coisas permanecem as mesmas, não mudou nada. O dia é dia, a noite é noite, o sol é sol, a lua é lua. E parece que nada está acontecendo. No tempo da igreja primitiva já tinha crente lá, esmorecido, desalentado, desanimado, desistindo, amando o presente século, jogando tudo para cima, chutando o balde. E à medida que o tempo se aproxima, meus irmãos, as fileiras vão diminuindo, e preste atenção nisso. Você que está firme na presença do Senhor, vigia, meu irmão. Vigia, porque as fileiras vão diminuir cada vez mais. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, essa pandemia, quantos já perderam a fé? Quantos já perderam a fé? Quantos já ficaram aí pelo caminho? Quantos não retornaram à casa do Senhor? Quantos que nem nos seus lares estão acompanhando os cultos? Quantos, meus irmãos, que desistiram? Por isso a gente precisa orar. A oração é o antídoto para o desânimo. E quando a gente ora, a gente sabe esperar o sim de Deus, o espere de Deus e o não de Deus, porque essas são as respostas que Ele tem para nós e para a nossa vida. Ele pode dizer sim, agora. Deus pode fazer algo agora na tua vida, neste momento. Deus pode derramar sobre você agora, meu irmão, a resposta que você precisa.
a cura que você necessita, a transformação na área que você necessita. Deus é poderoso para fazer isso agora, nesse instante. Quem sabe até o final deste culto, Deus pode fazer algo tremendo na sua vida, na vida de um amigo seu, de um familiar seu. Deus pode fazer isso, se assim for a vontade dEle. Agora Deus pode dizer para você: espera, ainda não é hora, ainda não é tempo. Ou Ele pode dizer também: não, a minha vontade não é essa, a minha vontade é outra. E a minha vontade é a melhor, e você vai entender isso. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, a oração é um prazeroso dever. Em segundo lugar, a oração é um antídoto para o desânimo. E por último, meus irmãos, esse texto nos ensina, dentro desse tema, ore e continue orando. A oração é para a glória de Deus e para o nosso benefício. A oração é para a glória de Deus e para o nosso benefício. E aí Jesus conta uma parábola. E essa parábola, eu creio que é conhecida nossa. Se você ainda não ouviu essa história a primeira vez, deixe-me então pensar com você aqui nesta história um pouquinho. Bom, Jesus está ensinando sobre oração aqui. E é importante, meus irmãos, dizer que a oração não anula a soberania de Deus, o decreto de Deus, nada disso, porque é Ele mesmo quem nos insta a orar. Pastor, mas por que eu vou orar se Deus sabe todas as coisas? Por que eu vou orar se Deus já determinou todas as coisas? Então, Ele está dizendo para você que você deve orar, e você deve orar sem esmorecer, e sempre. Deus age em resposta à nossa oração. É Ele que determinou os fins e os meios. Então ore, meu irmão. Faça uso desse meio de graça, porque ele glorifica a Deus, e ele é para o nosso benefício. Entenda isso. É claro, meus irmãos, quando Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz assim, lá no capítulo 5, a respeito da oração: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, vão ser perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou, e com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Ore. Ore. Eu fico imaginando Jesus ali com os seus discípulos. E ele vai dizer para eles assim: vou contar uma história para vocês aqui. A parábola é uma história, real ou fictícia, com um ensinamento. Tinha um juiz. Juiz é aquele que julga, é aquele que na cidade ali estabeleceria a ordem, o direito entre as pessoas. E nessa cidade tinha um juiz. Agora pensa no homem ruim. Pensa num ser humano desprezível, mau, carrasco, não temia Deus, não temia homem algum, alguém sem empatia, sem solidariedade, alguém que na função de juiz não exercia o juízo, era injusto, que não tinha senso da sua injustiça, da sua maldade, da sua falta de retidão, não tinha vergonha de ser como era. Imagine uma cidade cujo juiz era este homem.
Imagina você vivendo debaixo desse jugo. Imagina você tendo que levar a tua causa a esse juiz, a esse homem perverso, mau. Imagine agora uma viúva. E aqui há um contraponto, né, na história entre o juiz e a viúva. A viúva, geralmente, meus irmãos, na Bíblia, já é uma mulher desamparada, sem ninguém. Ela não tem ninguém por ela. Ela é viúva. Imagine uma viúva desamparada, que não tem como conseguir para si nenhum favor pela sua condição e que tem contra ela um adversário, alguém que está querendo tirar dela algo que é dela, alguém que está querendo roubá-la. E esse juiz, ele não está do lado da viúva, ele está do lado daquele que quer roubá-la. Porque quando ele não julga a causa da viúva, ele está dando a vitória para o outro lado. Imagine essa situação. Essa viúva todos os dias vai até o juiz, lá na porta da cidade ou lá no fórum, e diz assim: por favor, julga a minha causa. Por favor, julga a minha causa. Ela vai lá bater na porta dele na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, clamando. E aquele homem a despreza, sequer olha para ela. Aquele homem não tem amor, não tem temor, não tem nada, não tem solidariedade. É o juiz que está ali diante daquela mulher. Mas esse juiz, certo dia, ele olha para aquela mulher, com todo o desprezo que ele tinha, e pensa assim: essa mulher já está me enchendo. Todo dia essa mulher está aqui. Eu já não aguento mais essa mulher. Eu não temo Deus, eu não temo homem nenhum, mas eu estou até com medo que essa mulher daqui a pouco ela venha me molestar. Quer saber de uma coisa? Eu vou julgar a causa dela. Não por ela, não por amor, não por solidariedade, é porque ela está me enchendo, é porque eu não aguento mais essa mulher. O juiz não foi transformado no seu coração, ele é perverso, ele é mau, ele é ruim. É isso que você tem que atentar nessa parábola. Mas mesmo assim ele diz: eu vou julgar a causa desta mulher. Meus irmãos, o que isso tem a ver com oração? O que isso tem a ver com orar sempre? Orar e continuar orando. O Senhor Jesus, ele conta essa parábola e diz assim no versículo 7, concluindo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? A conclusão do sermão e da parábola fica com cada um que ouviu o sermão e a parábola. Ora, se esse juiz, sendo mau, perverso, sem empatia nenhuma, sem solidariedade nenhuma, se esse juiz, ele julgou a causa daquela mulher e atendeu aquela mulher, aquela viúva, imagina Deus. Deus que é o justo juiz, Deus que é bondoso, Deus que é amor, Deus que é misericordioso, Deus que é graça, Deus que é compaixão. Deus, o nosso Deus, o teu Deus, o Deus que um dia você disse: eu vou servi-lo. Eu amo a Jesus Cristo, eu amo ao Senhor e eu quero servi-lo de todo o meu coração. Eu consagro a minha vida, eu consagro os meus filhos, eu consagro a minha família a este Deus. Imagine, meu querido, você que está nas mãos deste Deus misericordioso, bondoso, justo.
Será que Deus não vai ouvir a sua oração? Será que Deus vai se demorar em te responder? Será que Deus não fará justiça à tua vida? Entre você e a viúva existe essa grande diferença. A viúva estava nas mãos de um juiz perverso e corrupto. Você está nas mãos de um juiz amoroso e gracioso. Você está nas mãos de Deus. Mas assim como aquela viúva não desistiu, não esmoreceu, nós também precisamos não desistir, não esmorecer, continuar orando, continuar clamando, porque a oração, meus irmãos, é para a glória de Deus e para o nosso benefício. A oração não muda Deus, a oração não melhora Deus, não move mão de Deus, nada disso, mas a oração, ela faz bem para você, para a tua vida, para o teu coração, para a tua espiritualidade. Então ore e continue orando. As portas se fecharão 15 dias, um mês, um ano, nós sabemos, meus irmãos. Vamos continuar a orar e continuar orando. Que Deus assim nos abençoe. Amém?